Ora, você já assistiu Friends? Eu gosto muito da de Selva de Pedra, crossover entre a série e uma novela brasileira. Olá, subscritos. Já matei 20 árvores para imprimir todas as perguntas que vocês me mandaram aqui nos comentários dos vídeos. Toda vez que vocês tiverem dúvidas, vocês comentam aqui, pergunta que talvez eu responda. Eu não garanto nada. Perfeito só Deus. Primeira pergunta. Orinha, queria ver você falando um pouco de quais aberturas de novela antiga mais te marcaram. Eu gosto muito da de Selva de Pedra e da inesquecível Mulher Retorcida na abertura de Tieta. Tem umas perguntas que eu recebo aqui que parece muito que fui eu mesmo que mandei, né? Vocês nunca vão saber se sou eu mesmo. Eu nunca mandei, mas enfim, não tem como eu provar. Bom, amiga, eu acho que primeiramente, Selva de Pedra acho que revelou um pouco a idade, hein? Nada contra. Eu acho que a de Tieta foi uma das primeiras que eu assisti bem criança e eu gostei do conceito. Acho que foi a primeira vez que eu gostei de um conceito. E é até engraçado pensar nisso, porque eu meio que trabalho com isso, né, hoje em dia. Eu tenho várias preferidas de abertura de novela, né? Hans Donner realmente fez a cabeça da gente. A primeira que eu me lembro é Vamp, óbvio, porque tudo pra mim primeiro é Vamp. E A Próxima Vítima é legal também, Senhora do Destino também tinha um negócio legal. A Indomada, né? Ela virando todos os elementos para superar os obstáculos. A Favorita tem uma coisa meio Prenda-me se for capaz. Eu acho que foi inspirada, acho que é meio que da mesma época. Mas essas aí todo mundo lembra, né? Eu acho. Eu lembro de umas mais cavernosas. Eu lembro de uma novela chamada Despedida de Solteiro, que era uma novela das 6, de 90 e periquito, que a abertura era um joguinho de videogame, parecido com o Prince of Persia. Eu acho muito legal essa abertura, eu lembro vividamente. Tem a abertura da novela A Viagem, né? Que era uma novela sobre espiritismo. E a abertura era uma viagem de ácido. Então, tudo a ver. E eu também me lembrei da abertura de Deus nos acuda, que começa com uma pessoa assinando um cheque milionário. E aí a tinta da caneta escorre e vira uma lama. E aí essa lama começa a escorrer numa festa chique, onde tem um monte de gente rica e chique. E aí essa lama começa a subir, todo mundo começa a afundar na lama. E aí vira um ralo no meio e o ralo é o próprio Brasil. Semiótica. Tem várias boas, essas foram as que eu lembrei, assim, de cara. Mas se vocês lembrarem de mais alguma, bota aí nos comentários que eu quero lembrar também. Eu adoro a abertura de novela. Próxima pergunta. A Fernanda Raposo me mandou a seguinte pergunta. Olha, minha taça aqui embaixo, menina. Alguma personagem de filme, série, quadrinho já te decepcionou muito? Tipo, era alguém que você admirava pra fez alguma coisa em determinado momento e você meio que pegou ranço? Qual foi esse personagem e por qual motivo? Eu não costumo assistir as coisas desse jeito, não. Ficar ofendida, assim, quando as pessoas fazem esse tipo de coisa. O mais perto que eu cheguei de ficar ofendido nesse sentido foi com a última temporada de Game of Thrones. Mas aí eu fico com mais raiva dos roteiristas do que do personagem, né? Eu não fico com raiva do personagem, até porque personagens não existem. Eu me lembro muito, alguns anos atrás, quando saiu o revival de Gilmore Girls, em que as pessoas estavam criticando muito uma cena em que elas ficam falando mal de pessoas gordas na piscina. E isso era, tipo, como se fosse uma prova de que a série era ruim, é porque as personagens se comportavam de um jeito detestável. E eu fiquei, gente, você sabia que existem pessoas detestáveis no mundo? Eu não sei, eu acho meio doido assistir as coisas desse jeito, não é muito minha praia, não. Mas, enfim, você já ficou decepcionada com alguém, minha amiga? Conte pra mim, compartilhe conosco. Um beijo. Próxima pergunta. Foi um anônimo que me perguntou. Orinha, você gostou da última temporada de Doctor Who e da Jodie Whittaker? Se você fosse fazer um crossover entre a série e uma novela brasileira, como você escolheria? Amiga, sim, gostei, mas eu senti falta de uma história serializada que corresse durante a temporada, sabe? Eu sei que a maioria das pessoas que são fãs de Doctor Who preferem temporadas em que tem episódios isolados, né? Que você não precisa acompanhar a temporada inteira pra entender. E eu entendo de onde vem essa questão, mas eu gosto mais de Doctor Who quando tem uma história grande, assim, é uma questão minha, é uma coisa minha. Eu assisti novela, gente, eu cresci assistindo novela, não tem o que fazer, eu gosto de novela. Sobre a sua outra pergunta, né, se eu fosse fazer um crossover de Doctor Who e alguma novela, eu ousaria mais, eu queria fazer um crossover de Doctor Who com uma novela e a vida real. Eu tenho uma questão aí, muito forte, que é, eu queria fazer o crossover de Doctor Who e a novela Por Amor e a troca dos bebês, porque eu imaginei uma história em que a troca dos bebês, o fato do bebê da mãe e o bebê da filha, lembra disso, né? Que a mãe troca o bebê da filha
filha, lembra? Vocês lembram disso, né? Já falei disso no outro vídeo, que é a Regina Duarte e a Gabriela Duarte. O filho da Gabriela Duarte morre na história e o filho da Regina Duarte, ela troca pelo filho que morreu, né? Então a Regina Duarte abre mão do próprio filho para que a filha consiga ser mãe. E aí, a questão dessa história, pra mim, é que eu fico imaginando se essa troca de bebês poderia causar uma fissura temporal, porque a mãe tem um filho, que é o filho da filha, que é o filho da mãe, e aí isso poderia causar uma fissão temporal que só o Doctor poderia resolver. Então acho que daria uma história interessante. Essa fissura temporal que causou essa questão aí de Doctor Who, dá pra explicar, por exemplo, por que o Brasil tá essa merda agora. Foi tudo que aconteceu no Brasil, a gente conseguiria traçar de alguma forma até o momento da troca dos bebês. É por isso que o Bolsonaro tá aí. Essa é a minha proposta aí de Doctor Who, mais novela, mais vida real. Eu poderia ser o companion lá da história. Eu acho que eu seria uma ótima atriz. Próxima pergunta. O Vinícius Silva mandou a seguinte pergunta. Ora, você já assistiu Friends? Gostou? Se sim, o que você acha dessas pessoas que problematizam a série? Amo o canal. Obrigada. Eu vou falar bem baixinho aqui pra ninguém ouvir. Eu gosto de Eu gosto mesmo, qual o problema? Algum problema, querida, com o meu voto? Friends fez parte de uma fase muito específica da minha vida, acho que vem um recorte geracional aí, que é muito maluco. Eu assisti todas as temporadas e todos os episódios, eu acho que eu sei quase tudo decorado, assim, quase todas as fotos dos personagens eu sei decoradas, assim, é uma coisa muito que eu assistia com a minha mãe, com a minha irmã, então tem essa questão afetiva aí. Mas não é só memória afetiva, não. Quando tá passando, eu assisto. E quando eu assisto, eu dou risada. E eu entendo as críticas. E eu concordo com boa parte delas. Eu também acho o Ross um personagem problemático. Eu nunca gostei das piadas com a Mônica gorda, mesmo quando eu não tinha vocabulário pra entender que aquilo era gordofobia e que não sei o que lá. Tem vários momentos infelizes ali, principalmente com questões trans e questões de gênero também. Tudo isso aí merece a crítica. Não tô falando que não é pra criticar. Tudo isso aí realmente merece a crítica. Mas eu, pessoalmente, não vou cancelar nada nem ninguém. Porque, sabe por quê? Porque eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho tempo pra isso, gente. Pra ficar cancelando seriado. Pelo amor de Deus. E eu acho que Friends, por ser muito popular, acaba sendo um alvo muito fácil de crítica preguiçosa e meio leviana. Tem muita crítica de Friends que desconsidera vários contextos ali. Tipo, Friends foi criado numa época em que nós, gays, a gente estava começando a aparecer na mídia e no mundo. Foi tipo o primeiro gesto aí de algum tipo de inclusão e alguma coisa. Era um mundo que estava começando a se abrir a outras formas de sexualidade, estava começando a se abrir para questões gays. E nesse contexto começou a existir uma espécie de ansiedade do homem hétero de parecer gay. O medo de parecer gay na sociedade. Não exatamente uma homofobia, mas uma ansiedade ali. Mesmo que o cara não exatamente fosse homofóbico, mas ele tinha uma coisa de tipo, opa, aqui não, hein, meu amigo? Essa ansiedade era um fenômeno cultural relativamente recente ali naquele momento. Principalmente em um certo recorte demográfico. Tipo, por exemplo, jovens de classe média que vivem numa megalópole. Essa ansiedade tá ali no Chandler, por exemplo. É um personagem que representa muito bem esse tipo de ansiedade, porque ele tem um histórico familiar, essas coisas que aparecem lá na série, e a série tira sarro com isso, a série tira sarro do cara que tem medo de parecer gay. O alvo da piada não são os gays, o alvo da piada é o cara que tem tanto medo de parecer gay que ele fica noiado. Às vezes funciona, às vezes não. Agora, falar que Friends é homofóbico por causa disso é no mínimo ingênuo, eu acho. E injusto também com os criadores da série. Um dos criadores da série é o David Crane, ele é gay, e ele tava zoando com isso aí. Dentro desse contexto aí de uma classe média, branca, privilegiada, que tava lidando com um novo fenômeno cultural, e ele trouxe isso pra série. E ele trouxe essas questões pra série nos moldes que uma série de TV aberta nos Estados Unidos conseguia abordar naquele momento ali, naquela época. Foi perfeito e impecável? Claro que não. Teve deslizes? Vários. Mas assim, beleza, sabe? Vamos mudar de assunto? Finalmente? Vamos parar de falar de Friends, pelo amor de Deus? Bom, gente, estamos encerrando aqui mais uma leva de perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se sentido satisfeitas. Continuem mandando perguntas aqui, ó, aqui embaixo, nos comentários dos vídeos. Eu tô sempre de olho, sempre aqui, ó,
E não esqueça de acessar o link do Padrim. Se você quiser contribuir para o canal, a melhor forma de contribuir para o canal é doando ao Padrim. Você pode doar quantias diversas, lembra? A partir de R$5. O que é que custa R$5 hoje em dia? Nada, nada. R$5 você não compra nem um McDonald's, mas você pode contribuir aqui pro meu canal para eu conseguir fazer mais vídeos interessantes, abordar novas questões e babados e coisas em geral. É a melhor coisa que você pode fazer da sua vida com o seu dinheiro. E aí, contribuindo, você vai receber e-mails meus aí, falando não sei o que lá. Tendo R$5 sobrando aí, contribui lá, vai dar tudo certo. Vai gostar.